Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é como as comparações podem levar o seu casamento ao divórcio. Então, se você está num casamento que está à beira do divórcio, isso é algo que deve ser evitado. E aqui eu vou explicar quais são os tipos de comparação aí que muitas vezes levam os casamentos ao divórcio e a gente vai falar bem sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é a comparação? Comparação que a gente faz é quando a gente olha para nossa vida, a gente olha para nossa vida, a gente olha para a vida do outro, da outra pessoa, do outro casal, do outro marido, da outra mulher, e quando a gente volta o olhar para nossa vida, a gente paralisa, a gente desmotiva, a gente fica com desgosto, sabe, pela nossa vida. Então, eu olho o casamento daquela pessoa ali, e quando eu paro para olhar para o meu, isso me traz desgosto e isso me faz querer desistir do meu casamento. Isso é a comparação. E quais são os tipos, né? Como que a gente costuma se comparar? Primeira comparação que é muito comum a gente fazer é quando a gente compara o nosso jeito de esposa, né? Nós mulheres, a gente tem vários papéis, né? A gente é profissional, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é esposa. E quando a gente compara o jeito que a gente é esposa com o jeito que outras pessoas, né? Como a gente consegue enxergar outra esposa, isso é um tipo de comparação. Isso faz muitas vezes a gente sentir desgosto pelo que a gente é, como se a gente se sentisse culpada de não ser uma boa esposa, tá? E um outro tipo de comparação que a gente faz é quando a gente compara os nossos maridos, né? Comparar o meu marido com o marido da vizinha, com o marido daquela mulher famosa lá da rede social, comparar o nosso marido com aquele cara da novela, né? Então, isso é um tipo de comparação que também acaba paralisando a gente. E um outro tipo de comparação que a gente faz também é quando a gente compara os maridos não só do ponto de vista comportamental, mas também do ponto de vista físico. Sabe, quando a gente fica comparando, ai, mas o meu marido, ele é baixinho e gordinho, o marido da outra é assim, assim, assado. Então tem a comparação física e tem a comparação de comportamentos. E normalmente a gente, quando compara um desses dois aí, a gente acaba trazendo brigas para o casamento, a gente acaba trazendo vontade de desistir, sabe? Porque a gente vê as características do comportamento que a gente queria que o nosso marido tivesse ali na outra pessoa, e quando a gente olha para o nosso e não tem, a gente não tem vontade de lutar. A gente fala, ué, mas para que eu vou lutar por uma pessoa que não tem o que eu quero, né? Então, esse tipo de comparação acaba também fazendo o casamento chegar ao divórcio. E um outro tipo de comparação que existe também é quando a gente compara o relacionamento de uma forma geral, não é nem característica nem comportamento, mas o relacionamento em si. Como o marido trata a esposa, né? Como aquela pessoa que você está vendo ali na TV, ela trata a esposa, como que a esposa trata o marido, e você se comparar dessa maneira, você só traz tristeza para o seu casamento, você só traz desânimo, é como se aquilo te paralisasse, tá? E tem uma coisa muito diferente, tem algo que as pessoas confundem muito, que é a comparação com a inspiração. Qual que é a diferença de comparar e se inspirar? A comparação, como eu expliquei, é aquela em que você olha para a vida do outro e quando você volta para a sua, você quer desistir. Então é como se ela te paralisasse. Agora, a inspiração, quando você se inspira, né, em outras mulheres, quando você se inspira em outros casais, aí sim, isso é como se você olhasse para a vida do outro, olhasse para a sua vida de volta e aquilo te motivasse a querer transformar o seu casamento. Isso é inspiração. Então, a inspiração ela tem que vir para te motivar. Então, começa a prestar atenção aí. Se você olha para a vida do outro e quando você volta para a sua, você sente mais tristeza ou você sente mais vontade de agir? É essa diferença que você tem que notar aí no seu casamento e o jeito como você tá olhando para a vida do outro. Se é algo que está te paralisando ou se é algo que está realmente fazendo com que você queira agir, tá? E aí, agora eu vou falar para vocês sobre as desvantagens de se comparar.
Primeira coisa, quando você está se comparando, comparando seu casamento, seu marido, enfim, você está comparando o palco do outro com seus bastidores. Ou seja, aquela pessoa, aquele casal, ele está mostrando ali o que ele quer que você veja. Não necessariamente o que ele está mostrando reflete 100% da realidade, tá? Principalmente quando a gente pensa em rede social. Na rede social, a gente não quer mostrar tudo, né? Todo mundo faz isso, a gente não quer mostrar tudo. Nas redes sociais, o que a gente mostra é o que a gente quer. A gente escolhe, a gente não tira um milhão de fotos ali, escolhe a que ficou mais bonita, né? Tem um momento ali que você tá com seu marido, você tá com seus filhos e você quer o melhor momento. Então, esse é o palco. Agora, é injusto a gente comparar esse palco das redes sociais com o nosso dia a dia, com a nossa vida, entende? Então, isso que a gente. E isso acaba sendo uma desvantagem para o seu relacionamento. Sabe por quê? Porque você começa um ciclo de cobrança, tanto em cima de você, como pessoa, como esposa, quanto do seu marido, quanto a um padrão de relacionamento que é fora da realidade. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por problemas, todo mundo briga, sabe? Todo mundo acorda feio. Não tem essa, ninguém acorda lindo, maravilhoso, não. A internet tem filtro, todo mundo usa filtro, entende? Então, assim, é uma comparação desleal, é uma cobrança que a gente faz em cima do nosso casamento que não, sabe, não tem como a gente comparar assim, bastidor com bastidor. Se fosse esse tipo de comparação, tudo bem, mas quando a gente compara palco com bastidor, aí é uma cobrança muito desleal. E outra, o que isso faz, né? Além dessa desvantagem aí de comparar palco com bastidor, uma outra desvantagem também da comparação é que ela paralisa. Ou seja, se a comparação ela está te paralisando, isso significa que você não está agindo. Você fica em cima do muro. E tudo que precisa resolver dentro do seu casamento, porque, gente, é assim, um casamento, para ele durar, para ele permanecer feliz, para ele ser duradouro, os problemas, eles têm que ser resolvidos. Então, se você olha, compara com a sua vida com a vida do outro, compara o seu casamento com o casamento do outro, e olha para o seu casamento e paralisa, você não está resolvendo os problemas. Entende? Você não está resolvendo os problemas que podem levar o seu casamento ao divórcio. Então, isso é uma desvantagem muito grande, tá? É como se você, quando se comparasse, não ficasse motivada para resolver o que está fazendo seu casamento chegar onde está chegando, certo? E uma outra desvantagem é que quanto mais você compara e quanto mais você faz essa comparação desleal do seu casamento com das outras pessoas, menos admiração você sente pelo seu marido. Então, quanto mais você compara, menor a sua admiração. Por quê? Porque você quer que ele tenha uma qualidade que hoje ele não tem, então você começa a admirar menos. Admirando menos, sabe o que acontece com a mulher? O desejo sexual na cabeça da mulher, ele está muito relacionado, ele está diretamente relacionado com o nível de admiração que a mulher tem. Se a mulher não admira o homem que está do lado dela, muito provavelmente, né, é algo assim absurdo. Tem estudos científicos que mostram isso, que o quanto esse desejo ele está ligado com essa admiração. Então, quanto mais essa admiração diminuir, menos desejo essa mulher vai sentir, mais a relação vai esfriar. Olha só, um outro prejuízo aí, uma outra desvantagem de ficar comparando. E além disso, tem também aquela comparação que a gente faz, que a gente nem percebe o mal que causa, a gente só percebe quando o negócio, né, a besteira já tá feita, né? Quando já passou muito tempo e para você voltar atrás naquilo é muito mais difícil, que é quando você compara padrões de vida. Então vamos supor, hoje você tem um padrão de vida num nível ali satisfatório, mas quando você olha para a vida do seu vizinho, quando você olha para a vida daquela sua amiga que fez faculdade com você e você está vendo o nível de sucesso na carreira dela, quando você compara esse tipo de padrão de vida e você busca esse padrão de vida em detrimento, ou seja, esquecendo do restante, né? Então, diminuindo o tempo com os filhos, diminuindo o tempo com família,
que você acha que vai acontecer com esse casamento? Quando você, por se comparar, quer chegar naquele nível de patamar, mas infelizmente acaba abrindo mão dos seus filhos e da sua família. Geralmente a gente sente mais, a gente tem essa percepção maior quando a gente pensa nos filhos, né? Então você tá lá no emprego, você tá dentro da empresa, você precisa, sei lá, você quer fazer uma viagem X lá, uma viagem, suponhamos, internacional. E para isso você precisa fazer muitas horas extras. E aí, quando você tem que fazer essas horas extras, o que você tá fazendo aí com o tempo que você tem com seus filhos? Você deixa de ter, não é? Então, quando a gente pensa em filhos, a gente sente mais. Só que aí, pensa, se você tá sentindo, sofrendo, porque você tem que fazer hora extra e deixar seus filhos, quem dirá o seu casamento? Que muitas vezes você não tá sofrendo porque você ainda não tá vendo as consequências de deixar o casamento de lado. Mas quando você começar a perceber e a sentir as consequências de um casamento deixado de lado, você não vai associar que esse tipo de busca por um padrão de vida muitas vezes fez com que você se ausentasse do seu casamento, se ausentasse da sua família, e isso contribuiu para o seu casamento chegar onde chegou, tá? Então, é algo que a gente não percebe, tá? E aí a gente quer, muitas vezes nesse momento, tentar achar uma justificativa, achar uma razão para o casamento chegar onde chegou, e muitas vezes esse tipo de avaliação a gente não consegue fazer. Puxa, então se eu não tivesse buscado ali aquele padrão de vida, se eu tivesse estado mais tempo, tudo bem, fazer uma viagem mais simples, mas estando presente na minha casa, estando presente com os meus filhos, estando presente com meu marido, quanto de briga isso não ia ser evitado? O quanto de briga isso não diminuiria o fato de você estar presente? Quando a gente pensa, por exemplo, em educação dos filhos, você estando ausente, seu marido tendo que lidar ali com o filho e você chegando em casa do trabalho. Imagina esse tipo de conflito se você não tivesse procurando chegar num padrão de vida que muitas vezes, gente, presta atenção no que eu vou falar, muitas vezes não é o que você quer. Esse é o problema da comparação, porque você acaba se comparando e comparando a sua vida com uma de uma pessoa que nem ela sabe o que é importante para ela. Quem dirá você? Então imagina, por exemplo, você tá lá, né? Você viu aquela sua amiga que tá tendo sucesso profissional, você busca ali o mesmo sucesso que ela, você começa a se ausentar da sua família, começa a se ausentar do seu casamento para alcançar aquele padrão de vida. E aí quando você chega lá, quando você alcança esse padrão de vida que você tanto quis, você olha para o lado, olha para o outro e fala: é isso? Era só isso? Entende? Então, nem sempre é o que você quer. Às vezes é o que aquela pessoa quer. Ou então nem ela se deu conta de que não é o que ela quer. Porque pode ser que ela esteja se comparando também. Entende? Então a gente tem, e nós mulheres, né, depois de toda a modernização, da entrada da mulher no mercado de trabalho, essa cobrança que a gente tem em cima do sucesso profissional, acima e além de qualquer coisa, é algo que nos é pedido, que a sociedade acaba nos impondo, só que a maioria das vezes, quando a gente chega lá e a gente percebe que a gente abdicou de família, de filhos, a gente percebe que não era aquilo que a gente queria. Entende? Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de comparação de padrão de vida, tá? E um outro tipo de comparação que a gente acaba fazendo e que diminui a nossa autoestima e que influencia diretamente no casamento é a comparação física. É a nossa comparação física, né? A comparação do nosso corpo com o corpo de outras mulheres nas redes sociais, mulheres que têm uma rede de apoio ali, tem babá, tem cirurgia disponível a qualquer momento. Esse tipo de comparação é uma comparação desleal também, quando a gente faz. Porque a gente olha para a vida da outra, a gente olha para o corpo da mulher, a gente se cobra por não estar naquele padrão de corpo, e aí o que acontece? A gente desmotiva, aí que a gente come mesmo, fica com raiva, não é? Aí a gente começa a comer e só piora. E a nossa autoestima vai lá embaixo. E a autoestima, eu falo para vocês sempre, é algo fundamental quando a gente pensa aí no casamento. Por quê? Porque quando você diminui a sua autoestima, você começa a procurar o motivo para você estar se sentindo daquele jeito. E aí você transfere para o outro aquilo que só você pode suprir.
né? Um bem-estar que só você pode se fazer. Entende? Então, diminuir a sua autoestima por se comparar a outras mulheres pode sim levar o seu casamento ao divórcio devido às diversas consequências que a baixa autoestima pode trazer para o seu casamento. Aí você começa a querer saber o porquê que o seu marido não te olha mais como antes. Aí você começa a querer saber porque se ele tá cansado, você já acha que o problema é porque você tá feia. Se você vê uma mulher na rua mais bonita que você já começa a ficar olhando para ver se ele vai olhar para ela. Entende? Olha só, às vezes ele nem tá olhando. Às vezes ele tá passando despercebido, mas você sofre com isso, tá? Você sofre com esse estado de alerta que você fica. Ah, será que ele vai olhar? Será que ele vai olhar para outra? Então, muitas vezes isso, a origem dessa baixa autoestima é de ficar se comparando. É ficar se comparando com as outras pessoas e não olhar para o lugar mais importante que eu vou falar aqui mais para frente para vocês. Mas fica atento e fica presente para isso. E eu sempre, quando eu falo dessa questão de comparação e da gente se sentir infeliz quando se compara com outras pessoas, é a parábola dos trabalhadores da vinha. Vocês conhecem? A parábola da vinha? Dos trabalhadores na Bíblia? Foi assim. O proprietário da vinha, só para vocês entenderem o quanto essa comparação ela traz mesmo tristeza para gente. O proprietário da vinha ele precisava de trabalhadores. Ó, escreveu aqui, não conheço, então vou contar aqui para você. Então, o proprietário da vinha ele precisava de trabalhadores ali para trabalhar na vinha dele. E aí ele saiu bem cedinho, às 6 da manhã, para achar esses trabalhadores. Aí chegou às 6 da manhã, ele encontrou ali um grupinho de pessoas sem fazer nada, que não tinham ali emprego à vista, não tinham nenhuma expectativa, precisavam de dinheiro, mas não sabia onde achar. E aí esse proprietário, ele chegou até essas pessoas e falou: olha, hoje eu vou dar 1 denário para quem trabalhar o dia todo na minha vinha. E esses trabalhadores ficaram felizes da vida, eles não estavam nem procurando emprego, não estavam nem procurando, eles precisavam, mas não estavam encontrando. O negócio caiu no colo deles e falaram: opa, vou lá. E foram para a vinha. E aí o proprietário continuou procurando outras pessoas. E aí, quando foi às 9 da manhã, ele achou mais um grupo e falou: olha, estou oferecendo 1 denário para quem trabalhar na minha vinha, vocês querem ir? Esse grupo foi lá também trabalhar na vinha. Depois, às 3 da tarde, ele achou mais um grupo. Olha, estou oferecendo 1 denário, a mesma coisa. Eles foram lá, todos felizes da vida, porque estavam sem expectativa. E aí, às 5 da tarde, ele achou mais um grupo de trabalhadores e falou: olha, estou oferecendo 1 denário para quem trabalhar hoje na minha vinha. E aí, o grupo das 5 da tarde foi lá também. Todos trabalharam ali até às 6 da tarde. E aí chegou a hora de receber. E aí ele sentou lá e falou: bom, agora vou dar aqui o que eu prometi para vocês. Veio o pessoal, né, que trabalhou às 5 da tarde, chegou às 5 da tarde para trabalhar, ele deu conforme prometido, ó, 1 denário. Veio o pessoal das 3, 1 denário. Veio o pessoal das 9, 1 denário. E veio o pessoal das 6, 1 denário. Só que o pessoal das 6, quando chegou, já estava pé da vida, porque eles falaram assim: olha, não é justo, não é justo. Eu trabalhei das 6 da tarde, das 6 da manhã até as 6 da tarde, das 6 às 6, para ganhar 1 denário. E aí o infeliz aqui que chegou 5 da tarde, trabalhou 1 horinha e vai ganhar 1 denário? E aí o proprietário falou assim: ué, mas por quê? Por que é injusto? Explica para mim. Eu não prometi para você que eu ia te dar 1 denário? E por que eu tô sendo injusto? Eu tô te dando exatamente o que eu prometi. 1 denário. E o que essa parábola ela quer dizer? Os trabalhadores da vinha, aqueles ali das 6 da manhã, eles estavam felizes de receber esse 1 denário. Poxa, eles não estavam nem esperando trabalhar. Eles não estavam. Esse dinheiro ele caiu no colo deles, né? Eles não estavam nem indo atrás. O proprietário veio atrás deles. E qual foi o momento que essa alegria ela acabou? Quando esses trabalhadores eles olharam para o lado e se compararam. Entende? Então olha só
como a comparação, ela nos traz felicidade, nos traz tristeza, desculpa. Você entende? Essa comparação, esse tipo de comparação, quando você olha para a vida do outro e você acha a vida do outro muito mais fácil, você acha que tudo que acontece na sua vida, no seu casamento, é tudo injusto, por que, que a outra pessoa tem um casamento daquele jeito e você não tem? Por que, que as coisas só acontecem para ela e não acontecem para você? Quando você faz esse tipo de comparação, você só ganha tristeza. Você só ganha infelicidade, ou seja, se você quer ser feliz, se você quer resolver a sua vida, pode ter certeza, esse tipo de comparação não vai te ajudar. Isso é muito importante vocês terem em mente, tá? Então, acabou a comparação. Então, vamos lá. Agora eu vou falar de um erro muito comum que a gente comete quando a gente está fazendo esse tipo de comparação. O primeiro erro é quando a gente olha para a vida do outro e a gente molda a nossa vida conforme a vida do outro. É aquele exemplo que eu falei para vocês da mulher que queria uma carreira, que foi buscar a carreira, mas não sabia que o que ela queria, na verdade, era constituir uma família, ter um monte de filhos, tá? Então, quando você olha para a vida do outro e quer moldar sua vida sobre o que o outro gosta, isso faz com que você comece a fazer coisas que você nem para pensar se você mesmo gosta. Ah, meu amigo começou a fazer, sei lá, aula de dança. Você nem gosta de dançar e você vai lá porque, sabe? A gente tem que buscar olhar para dentro da gente, tá? A gente tem que buscar entender o que a gente quer e não o que o outro achou bom para a vida dele e tentar fazer igual. Se a gente não parar para fazer isso, a gente vai querer o tempo todo ficar ali se moldando conforme a vida do outro, e sabe o que vai acontecer? A gente nunca vai estar satisfeito. A gente nunca vai estar satisfeito com a nossa vida. E aí você vai começar a levar uma vida de tristeza, uma vida de insatisfação, uma vida de amargura. Por quê? Porque tá sempre querendo fazer o que as outras pessoas fazem sem olhar para si primeiro, tá? Então, é isso, gente. Isso acaba levando o casamento ao divórcio, porque é como se você sempre buscasse encontrar um padrão e uma expectativa de vida que não fosse a que é para você. Ó, a Jaqueline até escreveu: verdade, sempre carrego comigo. Ser feliz com a nossa realidade. Cada viver é único. Sim, é exatamente isso. Dentro do programa Elo no Ar, que é o meu treinamento de relacionamento, tem uma parte que a gente faz de programação neural. E eu percebo muitas mulheres, né, muitas alunas, querendo falar assim: ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Só que, e nessa hora eu faço essa análise, né, dessa frase que elas criam, e eu sempre trago isso para elas: olha, você pode sim ser uma pessoa melhor. Mas a ideia que você tem que plantar hoje na sua cabeça é que você já é boa do jeito que você é. Não tem problema você querer ser melhor, não tem problema, a gente tem que querer ser melhor. Mas antes de querer ser melhor, a gente tem que se contentar e ser feliz, sabe? Contente, ficar contente mesmo com o que a gente já é, certo? Então, por isso que você olhar a vida do outro e querer moldar a sua vida, querer moldar o seu dia conforme o que o outro entendeu que é importante para ele, não vai te fazer satisfeita, não vai te fazer ser feliz, tá? E aí tem até um estudo um artigo científico que eu li, de um estudo feito numa revista acadêmica europeia. Eles fizeram uma entrevista com 19 mil pessoas em 25 países, em que eles perguntaram se essas pessoas comparavam a faixa de salário com a de amigos, com a de colegas de trabalho. Então, essa foi a pergunta da pesquisa. Olha, você compara a sua faixa salarial com a faixa salarial de outras pessoas, tal? E o que eles concluíram com essa pesquisa? Eles viram que as pessoas que se sentiam menos satisfeitas, né, as pessoas que eram mais tristes, mais frustradas, mais insatisfeitas, eram justamente aquelas pessoas que ficavam comparando faixa salarial. Mesma coisa dos trabalhadores da vinha. Quando você faz, o que eles concluíram? Que esse tipo de comparação está diretamente relacionado com o nível de insatisfação que a gente tem.
E além disso, o que eles conseguiram concluir ainda com esse estudo? Que as pessoas de baixa renda, quanto mais baixa a renda, mais as pessoas se comparavam. E o que isso significa? Que aquelas pessoas que estavam buscando ser melhores de verdade, que aquelas pessoas que estavam buscando agir, não ficar paralisada e chateada porque o outro ganha e ela não, eram as pessoas que conseguiam atingir o sucesso. Por quê? Porque elas entenderam que ficar olhando para a vida do outro, chorando, esperneando que a sua tinha que ser igual, não ia fazer elas saírem de onde elas estavam. O que ia fazer elas saírem de onde elas estavam? Era a ação. Então elas não comparavam mais, não ficava mais comparando. Então, gente, entenda, é um erro a gente querer comparar, tá? E qual que é o jeito certo? O jeito certo para você lidar aí com esse tipo de comparação é trocar. É trocar a comparação por inspiração. Quando você troca a comparação por inspiração, aí sim você começa a agir. E você começa a agir motivada com um desejo de transformação da sua própria vida. E como que você faz para transformar a sua própria vida? Primeiro passo é você se conhecer. E é isso que a gente não faz. Quando a gente está comparando a nossa vida, é muito mais fácil, né? A gente olhar para a vida do outro, a gente acompanhar nas redes sociais, desde a hora do café da manhã daquela blogueira que a gente gosta, até o jantar, saber tudo que ela come, a hora que ela acorda, tudo que ela faz ali no dia dela, tudo que ela gosta, até o jeito dela falar, você já sabe, até os comportamentos, tudo da vida dela você sabe. Mas que momento que você para olhar para a sua vida? Entende? Então, a sua inspiração, ela começa quando você começa a olhar para a sua vida, sua própria vida, e você começa a se conhecer. E quando você começa a se conhecer, você começa a entender o que você gosta, o que você não gosta, o que é importante para você, o que é fundamental para você. Será que é a carreira mesmo? Será que é passar 15 horas do dia ali longe da minha família? Será que é isso que eu quero? Será que daqui 10 anos eu me vejo lá sendo uma presidente de uma companhia, mais longe da minha família, porque tem. É isso que eu quero? É esse tipo de comparação, é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer quando a gente estiver se comparando. Entende? E quanto mais clareza você tem do que você quer, com muito mais facilidade e com muito mais clareza, você consegue comunicar isso no seu casamento. Certo? Outra questão é você não olhar para si fez muitas vezes o casamento chegar onde chegou. Você não saber com clareza e você não comunicar principalmente isso com clareza, você se anular, você deixar de ter voz no seu casamento, porque nem você sabe o que você quer, muitas vezes faz com que o casamento chegue à beira do divórcio. Faz com que você não consiga trazer para o seu marido quais são os seus limites. O que você não tolera? O que você não admite numa relação? E quando você tem pessoas para te inspirar a fazer isso, quando você traz aí referências de casais, né? Casais ali não precisa ser casal de rede social, que é só é só palco, é só palco, é só palco. Não, começa a acompanhar e começa a ter perto de você pessoas que superaram, sabe, problemas no casamento, pessoas que passaram por dificuldades no casamento e que hoje estão muito melhores do que antes. Quando você troca essas referências aí de comparação de rede social por uma inspiração de uma pessoa mais próxima, aí sim você consegue olhar para a vida dela e falar: olha, eu quero isso para o meu casamento, eu quero isso para a minha vida, eu vou tentar fazer o que ela está fazendo ali no meu casamento, tá? Então é essa visão que você tem que começar a ter a partir de agora. Se deu um sentimento ruim, tá ali vendo a rede social, ficou com, ai, mas olha, aqui no meu casamento não é assim, aqui não funciona, meu marido não. Sempre trazer esse motivo que te faz paralisar, perceba, você tá usando a comparação e não a inspiração, tá? A inspiração sempre vai trazer uma ação que você pode fazer ali para melhorar o seu casamento, melhorar a sua vida, melhorar a sua autoestima, tá?
Então, quando você consegue fazer isso, você consegue salvar o seu casamento. Por quê? Porque você começa a se conhecer, você começa a saber o que você quer, você se comunica com clareza. Teve uma coisa que eu sempre quis que o Wellington fizesse, e olha só, depois que a gente começa a se conhecer, que a gente fala, meu Deus, para que eu queria isso? Eu sempre achei lindo os homens abrirem porta de carro para a mulher. E o Wellington, distraído que só, eu sempre pedia para ele, e ele nunca, sempre esquecia. Eu tinha que ficar pedindo e era um saco porque dava briga. E aí eu comecei depois, né, que eu passei por todo o processo aí de reprogramação da minha autoestima, de todo o método que eu apliquei em mim, que hoje eu ensino minhas alunas, eu comecei a refletir, falei, caramba, por que que eu fazia isso? Por que que eu ficava brigando com ele para abrir a porta do carro para mim? Onde isso ia me levar? Só porque eu achava os outros mais bonitos. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, o que que eu gosto no Wellington que me fez, sabe, gostar dele logo de primeiro? O Wellington é uma pessoa extremamente honesta. E para mim, honestidade é algo que vai tá acima, assim, sabe? É um valor muito grande para mim e foi algo que realmente me conquistou. E aí eu fiquei pensando, falei, tá, imagina se o Wellington abrisse todos os dias a porta do carro para mim, mas fosse uma pessoa desonesta. Será que eu ia gostar dele? Eu acho que não. Será que vale a pena, então, brigar por causa de uma porta de um carro que ele vive esquecendo? Entende? Então, assim, a gente tem que parar para começar a fazer esse tipo de análise. O que que é importante para mim? O que que é importante para mim? Quando eu paro de olhar para a vida das pessoas, eu olho para a minha. É importante ele ser honesto. Ele é honesto? É. Então, pronto. Tem outras qualidades que me fizeram gostar dele? Sim. Quais são? Então, trazer essa clareza, sabe? E trazer essa clareza também para você, como mulher. Não ficar achando que só as outras mulheres são boas. Ah, meu marido se engraçou com uma menina, o que que ela tem de melhor que eu? Não, para de perder tempo querendo saber o que os outros têm melhor que você e começa a olhar o que você tem de valor. Ninguém precisa te mostrar isso, você consegue enxergar. Você não precisa de ninguém falando todas as suas qualidades, todas as suas características positivas. Você tem capacidade de enxergar suas próprias características positivas. E isso ninguém tira de você, certo? Então, resumindo, você tem que perguntar: é importante mesmo isso que eu estou exigindo do meu marido? Isso que eu estou cobrando? Isso realmente tem que ser motivo de briga? Tá? Então, agora vocês já sabem, a comparação ela leva, sim, o casamento ao divórcio. Você tem que evitar se comparar. Hoje eu falei, né, as coisas aqui que a gente acaba se comparando. Então, a gente tem que buscar realmente evitar se comparar e trocar essa comparação por inspiração, certo? Então, o que que você tem que fazer? Tomar as rédeas da sua vida, buscar se conhecer, olhar primeiro para você, parar de ficar olhando rede social aí de todo mundo, sabendo tudo que a pessoa faz. Não, começa a fazer a sua própria vida interessante, tá? Então, sexta-feira a gente se encontra aqui às 10h30. Toda terça e sexta tem live aqui. Então, sexta-feira a gente se encontra, tá certo?